Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. E conosco aqui hoje, comigo, Fabiana Sparrenberger, vou começar por mim hoje. E da minha, eu tenho que pensar, esquerda, direita para esquerda. Débora Evangelista. Eu, para serviços bem leves. Daniela Minello. Não trabalho pra ninguém, tá? Só Com chiclete ou sem chiclete hoje? Com chiclete e uma... Ai, bolinha. Que momento, não? O pessoal que está nos acompanhando na TV Diário, no YouTube do Diário, que agora a gente está todo dia no YouTube do Diário. Daniela Minello tenta fazer, mas não consegue. Mas é que esse chiclete uma bolinha não é... de mascar, ele é muito chiclete, macio, é por bola isso. de chiclete, não conseguiu, não teve Mas infância. eu sou campeã de bolinha de chiclete que pega não no é olho. ploque. Não é Não é ploque. ploque. Não é ploque, se Exato. fosse ploque dá. É. E também conosco aqui hoje, para nossa alegria e satisfação. Por que tu baixou a cabeça, Daniela Minello? Posso continuar a apresentação? Pode. A quebradora oficial de Não. copos. Jennifer Portela! Jennifer Portela, agora a gente vai ter que contar. Ah, Pro pois ouvinte, é. pro telespectador. Jennifer Portela, ela sempre, em todas as ocasiões, ela chega chegando. Uma mulher que, tipo assim, Débora, entende? Chega chegando, não é? Se chega chegando. Ela simplesmente... assim, Não gostei dos copos. não gostou muito dos copos, Tive que achou que os trocar. copos não estavam alinhados em cima da mesa e derrubou todos os copos da mesa. Quebraram Claro, Quase todos. todos. Todos não, sobrou um. o meu. O da Daniela Ou seja, Minello. a gente limpou o olho gordo de 3 pessoas, uma continua. A gente... Ai, minha nossa! Eu posso arremessar, eu tentei, não me deixaram, né? Pois é, feito um parênteses que aqui nada fica só no bastidor. No jogo de cintura, nada fica só no bastidor. A gente vai compartilhar com você. E o tema de hoje é: o que move a tomada de decisões no seu dia a dia, na sua vida? Pauta de Daniela Minello, explique-se. Ah, comigo já? Claro, mas eu Deixa tenho que pra dar ela que quebrou copo. Tomada de decisões, o quê? O que move a tomada de decisões no seu dia a dia? Ah, meu pensamento. O meu pensamento, ele é muito criativo. É o pensamento aliado a sonhos. A gente já trouxe isso num programa outra vez. Os meus sonhos, eles são muito férteis. E eu adoro isso. Então, quando eu acordo, eu fico na dúvida, inclusive, se aquilo é fato ou se era um sonho, porque eles são tão interessantes que eu tenho vontade de realizá-los. Claro que é bem como a avó da Débora ensinou a Débora. Se o sonho é bom, isso vai acontecer. Se o sonho é ruim, capaz, isso aí Vai. deixa. É variação. variação. Eu adorei Então, essa palavra. eu sou muito seletiva Tô usando nos essa palavra, sonhos. Débora. Tô usando essa palavra em vários... Qualquer coisa vai. Ai, variação. Isso é variação. Variação. Não sabe o que é? Vai lá no Entendi. dicionário. Eu também Ou adotei. pergunte para Débora. Mas, enfim, o que move as minhas tomadas de decisões, em primeiro lugar, é o meu pensamento. Eu gosto de criar estratégias mentais e pensar no que vai acontecer com aquilo que eu vou tomar como decisão. E não que eu não queira ter a surpresa das consequências ou dos resultados, né? Que consequência parece algo que seja ruim, mas nem sempre uma consequência ela é ruim a partir da tomada de decisão. Então, o meu pensamento, eu gosto de pensar no para frente, no para trás e nas laterais. O que isso vai me agregar? E eu sou uma pessoa que eu demoro a tomar decisão. Mas quando eu tomo, sai de perto, que eu saio queimando pneu e não volto e não olho para trás. Eu sou uma pessoa que eu esgoto até a última possibilidade antes de pensar no que fazer. Gurias e pessoal, tem um celular vibrando e houve um desconforto aqui. Fernando Barcelos, eu disse para tu proibir. A chefinha e a Eu Débora. disse, Fernando Se Barcelos, entregaram. proíbe essas mulheres de trazerem celular. Mas tira! Não era o meu tava no Que momento. silencioso. Tudo pra O meu atrapalhar. é o teu, tudo Débora. é olho Vamos gordo ver. pra atrapalhar Viu? o que Eu eu falei. falei. Dela Deixa eu mesmo, ver. Tem que ser como na escola, que tu tem que deixar Não, na meu- caixinha da Mas o meu entrada. tá no Vibracol? não, no aquele negócio ali do avião. No do avião. Tá no do avião. Mas voltando ao foco do tema do programa Ah, tem de outra hoje. coisa. O que mais vibra além do celular? Uhul, a vida. Não. Mulheres cheias de vida, continue, Daniela Minello. Então, tomadas de decisões, o que movem as minhas tomadas de decisões são os meus desejos pela vida, gurias.
pelas possibilidades que eu posso vir a ter. Eu gosto muito de sonhar e gosto de pensar assim, ó, o que eu posso fazer hoje? Daí eu assisto muito programa de gente bilionária. Eu adoro aqueles programas que tem, assim, ó, hotéis luxuosos, mansões. Daí eu fico pensando assim, o dia que eu morar lá, eu tenho que ter um comportamento tal. E aí eu já vou pensando grande. Eu penso grande. A Débora já nasceu rica. Já, eu como diferente, ainda, rica que eu quis dizer assim, ó, de recursos, assim. E eu sonho grande, gurias. Então as minhas tomadas de decisões estão pensando assim, dia que eu for bilionária, então, eu já tenho que fazer isso, eu tenho que estar linda, daí eu começo a malhar, eu fico sonhando grande. Já se Mas prepara. eu tomo decisões a partir da coerência do que eu penso que é ético e no meu comportamento, aquilo que não vai me causar dano. Eu gosto de pensar assim. E eu mudo a cada momento, então as tomadas de decisões, elas vêm a partir do que está acontecendo na minha vida. Se eu vejo que determinadas tomadas de decisões não serão benéficas para mim ou para outrem, outrem, gente. Ela eu traz, estudei ela essa palavra. traz Eu um gosto do vocabulário, ela dicionário. traz uma listinha de Ela gosta de palavras, ó. concordância, Nesse gente. programa eu vou usar tal palavra, nesse outro programa eu vou usar Podem aquela me chamar outra. de louca, mas o livro de cabeceira que eu gosto muito é o dicionário. Eu gosto de abrir ao léu e descobrir Tem palavras. gente que gosta de bolo de remédio, então tu até tá Exatamente. bom. Eu gosto de ler dicionário, então eu gosto de trazer palavras diferentes. Então, as minhas tomadas de decisões são movidas pelos meus sentimentos. Resumindo. Débora, Sou muito rápida. Eu decide automaticamente, eu é sou meio lenta. que naturalmente. É instintivo. Uma vez me disseram assim, o professor me diz assim, eu gosto de falar com o professor Deborah porque a gente sai com a decisão na hora. Uia! E sai mesmo. Pode não Adorei. ser a melhor decisão, mas vai sair com a decisão. E não vai demorar um século analisando mil e um contextos para ver Agora, eu acho que o fato de eu ser rápida para decidir não significa que seja uma decisão ao léu. Não. A noção, só que o meu raciocínio é muito rápido. O que eu vou considerar para resolver aquele problema? Como é que eu resolvo o problema? Eu não estou pensando em outras coisas. É resolutivo. É resolução. Como é que a gente resolve isso? Não, dá para ir por aqui, por ali, por lá. Eu acho que considero muito a noção de tato, a noção de intuição, mas que, na verdade, é a bagagem que a gente tem. É a bagagem que a gente vem somando. Se eu acho que eu não tenho todos os elementos possíveis, eu não decido. Se eu acho que eu não tenho os elementos que eu necessito para decidir, eu não tenho problema nenhum de olhar, de pedir vista. Não tenho problema nenhum de olhar. Mas isso é muito difícil. Normalmente é papum, dá o problema que eu te dou a solução. Pode não ser a melhor. Mas a solução eu não fico assim, ou então, achei muito interessante, porque ontem, segundas-feiras, eu mando para todos os meus contatos, principalmente as mulheres negras, um cardzinho com algumas coisas. E aí, a semana retrasada, eu falei sobre sabotagem, a semana passada também, e ontem eu peguei exatamente isso. Você demora para decidir? O que a demora para decidir significa? Eu decido com a emoção, naquele afoito da emoção, eu decido racionalmente, eu conjugo esses elementos, ou eu tenho medo do resultado. E aí as possibilidades de resultado, eu não analiso essas possibilidades, consequentemente eu tenho medo de decidir. Então, tudo isso faz parte da minha decisão, mas é um raciocínio rápido. Sabe? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pode acontecer isso, pode ser aquilo. A repercussão disso é tal e a melhor coisa é essa. Vai ter gente que vai sofrer, vai ter coisas que precisam ser arrumadas, vai ter, não tem problema nenhum, vamos lá. O melhor resultado para aquela situação. Chegou a minha vez. Não, virou as três, assim. Se pudessem ver, viraram. Vamos ver agora o que ela fala. Vamos, Tudo guria. flui, não sei. Guria, Não Fernandinha, sei tira uma porque foto. Tira foto, Fernando. Não sei por que... Senta direito, Daniela Minello. Pelo Ela amor de Deus. Quando vocês estavam falando, eu fiquei percebendo que muitas coisas a gente tem em comum. Por exemplo, eu sou uma mulher muito ativa. Eu não gosto de deixar para depois, não gosto de postergar, porque eu faço muita coisa. Mas eu sou muito planejadora. Eu planejo absolutamente tudo. Eu sou a mulher das planilhas. Lá em casa, todo mundo já me conhece. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu planejo tudo. Possibilidades de passeio, horários onde vai ter aqueles passeios. Tudo por quê? Para que eu possa aproveitar o máximo possível de tempo naquele passeio, naquela viagem. Recentemente, fui fazer uma viagem com os meninos, com os meus filhos. E tem toda aquela questão que daí tu tem que arrumar, tu tem que se deslocar, tu tem que arrumar mala para um, para outro. E só eu e eles
fazendo uma viagem juntos, a gente passa pela delegação de tarefas. Então, se tu não sabe onde tu quer chegar, tu fica igual uma mosca tonta, correndo para todos os lados. Então, já fazem muitos anos na minha vida que eu tenho estado assim, planejando absolutamente tudo. Eu tenho uma agenda onde eu planejo, por exemplo, que horas eu vou na academia, quando que eu vou fazer tal coisa, se eu vou ir no mercado, se eu não vou. Agora que eu descobri o iFood, gente, eu tô muito feliz, né, com esse negócio de mercado. O iFood, eu economizo o tempo do mercado. Tô me sentindo rica, milionária, porque eu tenho tempo sobrando agora. Isso aí, pensamento de bilionário. Nossa, é bem isso, é bilionário, amiga. Já tô pensando assim, eu faço a lista de que rapidinho já vão me entregar lá na minha casa, não preciso nem pegar e carregar. Então, a minha tomada de decisão hoje tem sido muito pela praticidade. O quanto aquilo se torna prático, mas sem perder qualidade. Por exemplo, para eu ter tempo com os meus filhos, se naquele momento, se eu for fazer um almoço, por exemplo, e aquele almoço vai demorar muito tempo, eu não vou conseguir dar atenção para eles, então é melhor eu comprar um almoço, levar, para eu ter um tempo de qualidade com eles. Por exemplo, isso. É no sentido de melhorar minha qualidade de vida. Já foi há muito tempo atrás no que os outros iam pensar. Ah, será que minha mãe tá dentro desse contexto? Será que tá todo mundo dentro desse contexto? Tomei muita decisão já baseado no que os outros precisavam ou o que os outros pensavam. Como já falei em alguns outros momentos, eu sou natural de Santo Ângelo e eu fazia o quê? Toda sexta-feira eu ia para Santo Ângelo na sexta e voltava segunda de manhã para trabalhar. Então eu não descansava, porque daí eu ia para Santo Ângelo para ajudar minha mãe, para ajudar minha avó, para ficar lá, enfim. E aí com faculdade, coisas para fazer, trabalho para fazer na época, e sempre isso. Saía na sexta daqui, voltava na segunda e trabalhava toda semana e fazia faculdade de noite. Até que de repente me dei conta que eu não vivia. E que eu vivia em função de planejar minha vida em prol dos outros. Como ficava bom para minha mãe, para minha avó, para minha família. E porque eles precisam estar dentro desse contexto, porque eu os amo. Mas não mais só eles como prioridade. A 01 disso aqui sou eu. Eu preciso olhar o que eu tenho que estar bem para todo o resto funcionar. Para o meu trabalho fluir, para a minha faculdade fluir. Depois, profissionalmente, da mesma forma. Eu sou muito comprometida e muito perfeccionista. Gosto de revisar as coisas absurdamente. E precisei planejar para ter tempo para isso. Porque me irritava quando eu não conseguia ter tempo, daí eu não dormia. Então, eu escolhia não dormir para revisar as coisas. Então, eu ficava, às vezes, da meia-noite até umas 4, 5 da manhã revisando coisas. Que não tinha necessidade. Aí, por ser perfeccionista, eu não gostava de quem limpava a minha casa, por exemplo. Daí de noite eu terminava de limpar, nesses horários. Então, assim, coisas que nós vamos evoluindo na nossa vida quando a gente percebe o que realmente importa. Eu me tornei uma mulher muito mais completa quando me tornei consciente do meu emocional, consciente do que eu queria pra mim e, por consequência, acho que mais leve para as pessoas que estavam ao redor, porque eu era extremamente rígida. Então, hoje em dia, não posso dizer que eu não tenho um pouco de rigidez, né? Porque os meus filhos dizem, quando começa com esse olhar aí, né, a gente tem que fazer na hora, porque senão vai dar problema. Mas é no sentido de poder curtir um pouco mais, de poder me incluir nesse planejamento de tomada de decisão. Então, as minhas decisões hoje têm se pautado muito pela questão de qualidade de vida, de viver a vida, mas aproveitar ao máximo. Porque, assim, se me chamam para dar 3 pulinhos ali e eu acredito que aquilo vai agregar e vai ser bom para minha vida, eu vou. Vai. Se me chamam para uma palestra de algo que eu já posso ter até escutado, mas se de alguma forma aquilo vai contribuir para mim, eu vou. Mas disseram outro dia para mim, mas tu tá indo numa palestra ali de biociência. Ok, eu penso que esse conhecimento pode agregar algo na minha vida. Não tem problema nenhum, não tem a ver com o direito diretamente. Não tem a ver, talvez, comigo como professora, mas tem a ver comigo como mulher, como pessoa. Então, eu vou olhando para isso para ter mais qualidade de vida, para evoluir como ser humano. Eu procuro todos os dias olhar e avaliar. Mas o que eu posso ser melhor amanhã? Hoje, tô deitando minha cabeça no travesseiro e quero ter a consciência que eu dei o meu melhor hoje. Não melhor que ninguém, mas do que eu mesmo. Às vezes eu erro, tento fazer essa avaliação à noite, pedir desculpas para quem tem que pedir desculpas, para quem não merece nunca vai ficar sabendo, mas eu pedi desculpa, né, para o universo. E no outro dia, começar de novo uma nova rotina para buscar isso, assim, é viver mais intensamente, mas com a intenção de ser feliz. Porque felicidade, né, é algo que é como um músculo, que a gente já falou aqui em outros momentos. Se tu não exercitar, tu não vai ter. Tu não vai ter músculo se tu ficar sentado em casa e não fizer exercícios. Felicidade é a mesma forma. Se eu ficar só procurando problema, como tu mesmo trouxe, as pessoas vão focar no problema. Eu me trago um problema, eu já foco na solução. Eu tenho pavor de mimimi. Tem pessoa reclamando, se queixando, se vitimizando da vida, porque eu quero ser feliz, eu escolho ser feliz. E esse tipo de sentimento pesa. Então, a gente precisa, às vezes, planejar com quem vai conviver, com que tipo de pessoas tu vai compartilhar e o que tu quer ou não da tua vida. Certo. Eita, vou chamar o intervalo. Agora você fica aí ruminando. Depois eu posso começar com a palavra certa? Todas essas frases, vou pensar.
Tá, obrigada. Todas essas falas aí a gente já volta. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Jogo de Cintura. Jogo de cintura de hoje trata da tomada de decisões. O que nos move no nosso dia a dia, nas nossas vidas, no nosso trabalho, com a família, em todas as relações. O que nos move em relação ao momento em que tomamos a decisão. E aí, gurias, eu trouxe um apontamento aqui que eu achei bem interessante. Um adulto, ele toma cerca de 35 mil decisões ao longo do dia. Desde as mais automáticas, né, do que vestir, do que comer, 35 mil decisões. Eu acho que isso também acaba explicando, por exemplo, porque eu tenho a tomada de decisões, isso que a Débora falou, me identifiquei muito, eu tenho a tomada de decisões meio que natural do meu dia a dia. Eu nem tô vendo, eu nem tô processando que eu tô decidindo. Né? E quando a gente é muito solucionadora de desafios, quando a gente toma a decisão todo o tempo, muitas vezes nós precisamos cuidar. Já fiz isso muito, ainda faço hoje, porque a gente evolui um passinho de cada vez. A gente toma a decisão pelo outro. A gente tira a oportunidade de aprendizado para o outro. Por que a gente tira? Porque ele vai demorar mais, porque ele não vai tomar a decisão com a mesma qualidade do que eu, por uma série de fatores. E muitas pessoas usam essa tua característica, essa tua habilidade em tomar uma decisão de uma forma rápida e, na maioria das vezes, assertiva, para não ter que tomar, para não ter que se comprometer, para não ter que colher a consequência da sua escolha. Toda decisão é uma escolha que tem consequências. Se é sempre a Fábio que decide, não sou eu que preciso responder pela escolha. Né? E isso acontece muito naturalmente com pessoas que têm essa facilidade em tomar decisões. A gente precisa se dar conta disso, né? Principalmente na gestão, porque a gente a nossa missão de líderes é conduzir a equipe para que ela consiga tomar as suas decisões. Não é o bom líder não é aquele que decide tudo, mas aquele que auxilia a sua equipe, conduz a sua equipe para que ela tome as decisões de forma autônoma e assertiva. Então, é essa habilidade que muitas pessoas têm e que me levou também a fazer a mentoria liderança e soluções, é em função disso, porque meu psicólogo me disse uma coisa que eu nunca tinha
eu nunca tinha refletido sobre isso. Ele disse, tu toma muita decisão de uma forma muito assertiva, muito rápida, e para ti é muito fácil. É muito fácil. Então, às vezes, eu tenho que me cuidar, porque às vezes eu tenho aversão a gente lenta, gente lerda, eu tenho aversão a gente que demora. Não confunda, né? Gentileza com gentileza. Que demora muito para tomar a decisão, que é preguiçosa. Para mim, assim, para mim é natural. Chega a situação, tu tem que solucionar na hora, é natural. Então, eu não tenho muito essa paciência e preciso desenvolver mais, entender que cada pessoa tem o seu ritmo e cabe à pessoa tomar as suas decisões e não a gente fazer isso. E a gente faz isso, inclusive, pelos filhos. Às vezes achando que, não, mas eu vou... Porque senão depois eu vou ter retrabalho, ele vai fazer errado, aí eu vou ter que tomar a situação de novo e vou... Não, a gente precisa, e quando eu falo a gente, eu falo para mim, o holofote para mim primeiro. A gente precisa oportunizar que eles tomem as decisões e entender que talvez não seja melhor e que tenham um aprendizado naquilo ali. A Daniela quer falar ali, mas só para lembrar ela já Jennifer, palestrou hoje no programa. Já. Fica tranquila, Jennifer, pode falar a Jennifer vai na mesma toada. Quantas vezes, Jennifer, a gente tem que chega para fazer um divórcio, fazer uma separação, e aí assim, ó, a doutora é ela que quer se separar. É ela que quer se separar. Mas ele fez tudo para que aquela separação acontecesse. Mas ele não decidiu, para depois poder esfregar na cara dela que quem quis se separar é ela. Que termo lindo, esfregar na cara. Isso é bonito. Então Porque assim, é bem que tem muita questão que as pessoas... Nossa, começou a ficar bom. As pessoas Começou a sabem. esquentar. Eu faço tudo. Eu te dou todos os elementos. Tá tudo aqui, ó. Mas eu não decido. Só para fazer com que a decisão seja do outro. E isso é estratégico. E isso é proposital. Se tiver uma consequência, a culpa foi Mas tua, é para que quê? tomou a É decisão. porque para não ter que voltar atrás e dizer não, eu não errei. Isso se chama Quem covardia, errou na minha foi opinião. você. Mas é Isso covardia. É Muitos covardia. fazem isso. É covardia. Na hora do divórcio, assim, não fica aqui, não precisa sair de casa. Pode ficar aqui. Não precisa, porque daí a gente continua se relacionando. É tu que tá querendo sair. Pra mim, tá tudo bem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós, ou as mulheres, não se posicionam em prol de manter a família, em prol de manter aquilo que ela acredita que ainda existe. Ela segura a bronca e diz, eu não vou sair com essa carga, com essa responsabilidade, dizer que a culpa é minha. Porque, na realidade, é isso que quer fazer. Quando, na verdade, e nos escutem agora, sejamos inteligentes, mulheres. Devolve na mesma moeda. Que bom que você trouxe isso. Que é eu que tô querendo sair por isso. Então eu vou te mostrar isso. Exato. Isso é teu, isso é teu, isso é teu, isso é teu. Como tudo isso aqui é teu, eu vou te deixar com isso aqui, porque isso aqui eu não aceito. Então, tu tá certo, eu não aceito quem você é agora. Eu não aceito como você me trata agora. Eu não aceito mais que as coisas continuem dessa forma, porque eu mereço mais. E quando a mulher percebe isso, essa semana mesmo eu fiz um divórcio, uma menina de 20 e poucos anos. E aí, quando ela se deu conta, então, que ela poderia chegar e dizer, não é, porque ele tá dizendo, não é tu que é louca, é tu que acorda de um jeito e fica de outro, e ele mais velho que ela, não, porque tu que não quer, ou seja, daí, eu só vou sair agora pra noite, porque tu tá me estressando muito, eu preciso sair agora pra um barzinho. E ela, tu não acha que eu tô errada, eu que tô enlouquecendo ele. Eu falei, não, tu não tá errada. Tá errado é você pensar que você tá errado. Então, o quanto é importante tu te posicionar pelos teus valores, pelo que tu acredita. Aí minha conversa com ela foi muito nesse sentido. Tá, mas quem é tu? Quem é ele a gente já descobriu, mas quem é tu na fila do pão aqui? Exato, se perde no meio. Quem que tu é? Mas é por isso, e por isso o tema é importante. Como é que tu toma a decisão na tua vida? Porque daqui a pouquinho tu não sabe mais. Tu tá no automático ou tu tá no modo reprodução. Ou seja, eu faço igual o outro faz, eu faço porque minha mãe fazia, eu faço porque meu pai fazia, faço porque na minha família todo mundo faz. Eu tenho um pavor da expressão assim, eu sou assim porque todo mundo é assim. Nas empresas, essas políticas assim, que todo mundo, na hora do lanche, eu trabalhava no município, eu chegava pra trabalhar às 8 horas, o pessoal chegava às 9 horas. E tomava café às 9h30, saía pra comprar pão, pra tomar café às 10. Eu falava assim, gente, vocês não vêm tomar café de casa? Aí, não, mas é que todo mundo faz assim. Todo mundo chega às 9, mas a pessoa que vai ser atendida pelo serviço está aqui às 8. E eu tô aqui às 8, o serviço não abriu ainda. Não, mas não é assim. Todo mundo faz assim. A mesma coisa. Faço assim porque a minha mãe disse que é terrível agora, que eu já me casei. Eu tenho que continuar.
né? Ela disse que não era pra casar, né? Agora tem que continuar. Então, é nesse sentido. Então, a tomada de decisão, quanto é importante a gente saber quem nós somos. Quem é tu? O que tu acredita? Quais são os teus valores, né? Pra poder ter contexto. E assim como pro homem, se ele tá incutando essa responsabilidade, porque também essa covardia ele aprendeu em algum momento. Mas o que tem, assim, ó? A tomada de decisão é uma escolha. Eu tenho direito a escolher. Eu tenho direito a escolher. E às vezes a gente não se permite o direito à escolha. E também a gente não se permite o direito ao erro. A gente pode errar. Eu fiz uma separação e aí lá pelas tantas assim, foi brigado, porque um dos cônjuges, né, ganhava muito, o outro não ganhava nada. E aí aquele que ganhava muito disse, eu não vou dividir igualmente, não vou, eu ganho 10 mil, ele ganha 1.500. Não vou dividir igualmente. Não, a legislação tem que dividir igualmente. Aí foi. Era uma mulher da administração, eu disse com uma companheira, o negócio é o seguinte. Não bate. Tu fez um mau negócio. Sabe quando a gente faz um mau negócio? A gente faz um mau negócio e a gente paga o mau negócio. Então, assim, ó, é a mesma coisa. Tu fez um mau negócio, tu casou, não deu certo, isso e aquilo, outro, nós vamos pagar o preço. E qual é o preço? Dividir o patrimônio 50-50. Aí ela entendeu. E para finalizar, é uma coisa que eu digo muito na gestão, mas serve para o nosso dia a dia e todo o tempo. Eu digo para mim, inclusive, todos os dias. Tome a decisão pensando que ela é uma escolha sua. Sim. Então, não escolha pela cabeça do seu chefe, não escolha para agradar a sua mãe, não escolha para agradar o colega, escolha por você. Porque quando vai deitar a cabecinha lá no travesseiro, quem vai ficar com a consciência leve de que tomou a decisão que tinha que ser tomada ou não, é a sua cabecinha. Então, decida por você, porque uma coisa é certa, a consequência, a colheita é você que vai fazer. Beijo grande, obrigada pela companhia. Tchau! Jogo de Cintura.